podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma área pela qual a procura vem aumentando bastante nos últimos tempos e que, aqui no Brasil, precisa de muitos profissionais atuando diariamente para dar conta de tanto trabalho. Chegou a vez aqui no podcast de perícia criminal. Quem está aqui comigo é o Thiago Massuda, que é perito criminal, e a Juliana Dourado, que se formou recentemente no curso de perícia criminal. Bem-vindo, Thiago. Conta aí pra gente um pouco da sua trajetória como perito criminal e como você chegou nessa área. Olá, Oscar. Bom, eu sou biomédico por formação, na verdade, né? Então, eu me graduei em biomedicina na Universidade Estadual de Londrina. E quando eu entrei na graduação, então a gente tinha muito pouca informação, muita dúvida sobre a carreira, né? Eu confesso que eu entrei no curso lá no início dos anos 2000 ainda sem conhecer efetivamente as possibilidades que eu poderia ter de atuação. Até na internet você não tinha tanta informação assim. Eu me lembro que a gente buscava o Guia do Estudante Abril, existia na minha época, que era um livro, na verdade, físico, que falava um pouquinho dos cursos, mas bem resumidamente, quais eram as instituições mais bem conceituadas sobre aquele curso. E dentre as inúmeras possibilidades que existiam naquele almanaque, eu me interessei pela biomedicina por ser uma área que poderia me levar a atuar com pesquisa. Eu era um jovem muito curioso, né? Eu sempre quis ser um pesquisador. E aí comecei o meu curso de biomedicina, né? E aí eu fiz toda a minha graduação, fiz iniciação científica, porque eu queria seguir essa carreira. Uma coisa que eu descobri durante a própria graduação é que para eu seguir a carreira de pesquisador, eu deveria seguir uma carreira acadêmica, uma carreira docente. Por quê? Porque a maioria da pesquisa no Brasil é feita dentro das universidades. E, de certa forma, eu fui me preparando para seguir essa carreira acadêmica. Então, eu terminei a graduação e eu iniciei o mestrado. Quando eu estava no mestrado, né, me surgiu uma nova possibilidade que eu não imaginava para a minha carreira, que era prestar concurso público. E aí eu fui procurar uma área que o biomédico se encaixasse. E dentre essas áreas, eu encontrei a área de perícia. E aí eu comecei a minha preparação, né, comecei a estudar para concurso. Isso durante o período do mestrado, então eu conciliei o mestrado com a minha preparação, meu estudo para concurso. E aí, depois de alguns meses estudando e prestando alguns concursos em diversos estados, eu acabei sendo aprovado no ano de 2007, no concurso da Polícia Científica do Estado do Paraná. Em 2008, fui nomeado e desde então eu ingressei na Polícia Científica aqui do Estado do Paraná, onde eu atuo como perito criminal. Eu até conciliei durante muitos anos a carreira acadêmica, e depois eu finalizei o mestrado, então eu atuava como perito e dava aula também em algumas universidades, mas aí depois acabou com a minha rotina ficando incompatível, aí eu acabei abrindo mão um pouquinho da minha carreira acadêmica. Hoje eu acabo lecionando cursos online, né, porque isso me permite ainda fazer uma coisa que eu sou apaixonado, que é dar aula. Mas digamos assim que a carreira acadêmica e de pesquisador, que era a minha carreira inicial, principal, que eu imaginei para a minha vida profissional, acabou ficando como um hobby, digamos assim. E eu, como atividade principal, atuo como perito criminal na Polícia Científica do Paraná. E você, Juliana, como você foi parar no curso de perícia criminal? Na verdade, eu falo que a perícia me escolheu, eu não escolhi a perícia. Eu comecei a entender um pouco mais quando eu estava na faculdade, né? Eu fazia fisioterapia e aí eu abandonei o curso de fisioterapia, que eu comecei a perceber que eu ficava mais com os cadáveres do que com os vivos, com os meus pacientes que eu tinha que atender. E aí eu fui um dia numa palestra falando sobre necrópsia. Isso é o que me despertou. Então eu larguei uma graduação para fazer um curso de auxiliar de necrópsia. E dentro da necrópsia foi onde eu comecei a despertar essa vontade, essa curiosidade da perícia. Então eu fiz o curso de necrópsia, eu sou necropsista, tanatopraxista, necromaquiadora, leciono o curso hoje, né? Fazem 6 anos que eu atuo como professora de curso livre de necrópsia.
E aí eu fiz a faculdade de perícia criminal e investigação, e hoje eu atuo na área forense, né? Atuo na área da necrópsia. Trabalhei em diversas funerárias, sanatórios, IML, enfim. E aí estou, inclusive, fazendo um curso hoje que é de perícia criminal para trabalhar com fórum, com juízes, mas na área forense, na área de cadáveres, perícia criminal de cadáveres. Como é a minha especialização, né? Como é o que eu tenho mais contato, fiz pós-graduação em computação forense e sou pós-graduada também em contabilidade, auditoria e perícia. Antes de começar nossa conversa aqui, é provável que muita gente não tenha muito claro na cabeça o que faz um profissional que atua com perícia criminal. Daí, como vocês costumam explicar para quem é leigo? Mas eu costumo separar a perícia em dois momentos históricos, né? Não tem tipo assim, antes de Cristo e depois de Cristo. A perícia tem antes do CSI e depois do CSI, né? Porque, embora exista ali uma ficção no sentido de retratar a atuação do perito, e é uma outra realidade, porque é a realidade de um outro país, dos Estados Unidos, de maneira geral, permite a população mais leiga entender de maneira superficial o que é o trabalho do perito, que é nada mais do que utilizar o conhecimento científico, conhecimento técnico-científico, aplicado para resolver um problema jurídico. No caso da perícia criminal, esse problema jurídico é um crime, e você vai utilizar ferramentas e o conhecimento científico que está disponível para tentar auxiliar de alguma forma na resolução daquele crime. O trabalho hoje é desmistificar alguns conceitos, muitas vezes errados, que vêm dessa ficção que o seriado aborda, né? Então, algumas coisas são um pouco forçadas, e o trabalho é só fazer esse ajuste fino. Lá trata assim, mas na verdade trata assado. Mas, professor, eu já vi que no CSI, o perito faz tudo. Ele acha o local do crime, ele acha o criminoso, ele acha o DNA. Então, mas não é assim, né? A realidade é outra. A gente tem vários peritos de diversas áreas para fazer tudo aquilo acontecer. Lá, por exemplo, um exame de DNA sai de um dia para o outro. Não, na prática ele pode demorar meses para ficar pronto. Então, assim, são alguns detalhes que você precisa desmistificar, mas de maneira geral é muito fácil a pessoa entender o trabalho do perito. E para se tornar uma perita, um perito criminal, a pessoa precisa ser aprovada em concurso público, certo? É importante entender para a gente diferenciar o que é a perícia oficial de natureza criminal, que é o que eu exerço, e esse cargo ele é privativo de quem presta um concurso público. Cada estado vai selecionar ou vai atribuir quais são as carreiras, quais são as formações que ele quer para o seu quadro de peritos, e são das mais diversas, vão de engenharia, a parte de tecnologia da informação, né, os cursos de TI, cursos na área biológica e da saúde, a própria medicina, odontologia. Então, há uma vasta gama de profissionais que podem prestar esse concurso, mas isso varia muito de estado para estado. Então, pode ter um determinado curso que é aceito em um estado e não é em outro. Antagonicamente falando, né, ou paradoxalmente falando, quem faz um curso de graduação em perícia criminal vai ter pouco ou nenhuma chance de prestar esse concurso. Em quase todos os estados, esse curso de graduação ele não é aceito. O Thiago pode falar até melhor que eu, né? Que os peritos não indicam para você entrar na área, porque na verdade não é um curso que ele vai te trazer para a área criminal, para a área da polícia científica. Ele vai, na verdade, te nortear. Né? E aí foi assim que eu fui entendendo melhor como atuar dentro da perícia e descobri que dentro da perícia a gente pode ter aí a perícia ambiental, a perícia de laboratório, diversas perícias. E Juliana, tem muita gente que entra no curso de perícia criminal achando que automaticamente vai se tornar um perito criminal. Rola muito essa confusão, que é até esperada por conta do nome do curso, né? Nós entramos numa turma de 45 pessoas. Nós nos formamos em 6. Isso a gente sabe que acontece em muitas graduações, independente da graduação. Eu tive um professor que falou, gente, vocês não vão sair daqui prestando um concurso para perícia criminal. Sair daqui para ser perito oficial da Polícia Científica do Estado de São Paulo, por exemplo, não. E aí foi que a galera se tocou que aquele curso não era o que eles estavam procurando, entendeu?
quando eu entrei, eu pedi a grade curricular do curso e eu entrei sabendo que eu não ia sair de uma perita criminal oficial contratada pelo Estado de São Paulo. Hein? No caso da Juliana, ela fez um curso de graduação, que é um curso de perícia criminal, de investigação forense. Eu, particularmente, eu tenho uma crítica com relação ao nome, porque eu acho até que ele pode ser um curso de perícia, mas ele chamar o curso de perícia criminal, ele às vezes vai induzir a pessoa a erro, porque para atuar com perícia criminal é obrigatório o concurso público. Embora eu entendo que esse curso vai trazer uma formação muito boa para atuar com perícia em outras áreas, porque aí é uma coisa que é importante entender. A perícia criminal é uma modalidade de perícia, mas a perícia ela é a utilização de uma ciência, né, que é a ciência forense, para várias outras áreas do direito, como, por exemplo, a área trabalhista, a área previdenciária, a área civil, que nesses casos, o perito, ele não necessariamente precisa ser concursado, ele é nomeado pelo juiz. Então, muitas vezes, o profissional com uma formação dessa vai ter condições curriculares, digamos assim, boas de atuar como perito, mas não na área criminal. As pessoas não entendem que a perícia ela é uma gama muito grande. Então, você precisa entender o que é a perícia, como o Thiago falou, para depois você escolher o seu curso de graduação. Tá, eu quero ser perita, mas eu quero ser perita oficial ou não oficial? Eu quero prestar o concurso ou eu não vou prestar o concurso? E Juliana, como é o curso de perícia criminal? Que tipo de matérias as pessoas vão encontrando ao longo dos semestres? Ele é um curso bem aberto e é um curso bem difícil. Primeiro semestre tem sociologia, você tem filosofia, você tem perícia ambiental, você tem direito penal, direito processual penal, você tem contábil, a parte forense, fraude bancária, a parte de engenharia, de entender onde um perito ou um assistente técnico pode atuar. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, qualquer graduação que você for fazer, a primeira coisa que você precisa pegar é a grade curricular. Te interessa? Traz aquilo que você buscou? Se não trouxe, a gente pula para outra parte. Se trouxe, é aquilo que vai te agregar. Vocês já mencionaram aqui algumas possibilidades de atuação em outras perícias, além da criminal. A gente já vai voltar a falar sobre perícia criminal, que é o tema principal do episódio de hoje, mas vocês podem aproveitar para contar um pouco mais também das atuações possíveis para quem se forma no curso de perícia criminal, que daí não exigem aprovação em concurso? Perícia é uma área muito ampla. Pode atuar através do trabalho com juízes, né? De fazer laudos para juízes. O perito judiciário, ele não necessariamente ele precisa ter uma formação de perícia. A pessoa ela pode ser um administrador de empresa, se cadastrar no site do TJ e fazer o cadastro dela e ser um assistente técnico ou perito. Se eu for um assistente técnico, ele é tratado como um perito também, mas na verdade ele não é. Quem que é o assistente técnico? É um profissional também com uma formação específica que é contratado por uma das partes, né? Então eu sou lá, por exemplo, acusado de alguma coisa, do mesmo jeito que eu contrato um advogado para me defender, esse advogado pode ter junto com ele um assistente técnico, que é alguém que tem uma formação técnica que vai ajudar a me defender. E, às vezes, a própria imprensa trata esse assistente técnico como um perito particular. Não existe um perito particular. O perito é só o oficial. Essa pessoa que defende o interesse de uma das partes é o assistente técnico. Ele é pago por quem? Ele é pago pela parte que ele está para defender. Então, obviamente, ele não tem uma isenção como o perito tem. Quem paga o salário do perito é o Estado, assim como paga o salário do delegado, do promotor e do juiz. Então, há uma imparcialidade desses profissionais que trabalham no Estado e aquela parte que está contratando um profissional especializado, obviamente que esse profissional especializado já não cabe a ele mais a imparcialidade, porque ele defende o interesse de alguém, que é quem está pagando ele. Mas o que não quer dizer que ele não possa usar o conhecimento que ele tem para ajudar a defender a parte que está interessada. Nessas outras situações, que é o caso do perito judicial, que a gente deu exemplo, que é o caso do assistente técnico, muitas vezes alguém com uma formação nesse curso tecnólogo vai poder ter mais oportunidades para atuar, embora não seja uma área exclusiva desse profissional. Qualquer profissional com qualquer outra área pode atuar
como perito judicial ou como assistente técnico, né? Então, acho que é importante a gente diferenciar isso, né, esses atores, porque muitas vezes todo mundo é tratado como perito criminal e, de fato, a realidade é um pouquinho diferente. Já ficou bem claro aqui, por tudo que vocês já compartilharam, que quem trabalha com perícia criminal acaba lidando com muitas situações, muitos cenários que podem ser bastante, vamos dizer assim, desagradáveis, né? Porque são situações de crime. Daí, para atuar nessa área, é essencial que o profissional tenha estômago e o psicológico também muito fortes. Eu falo assim, trabalhar com perícia criminal não é para qualquer um, isso é fato. Você vai trabalhar com o que existe de pior na sociedade, você vai trabalhar com situações de tragédias diárias, seja trabalhando em local de crime, e não é só a questão do cadáver, eu falo que a questão do cadáver é um componente que ele de certa forma, acostumável, né? Embora até hoje, eu estou há mais de 15 anos, eu nunca me acostumei com cadáveres putrefeitos. Um primeiro impacto é maior, depois você já vai se acostumando, mas não é fácil. Nunca vai se acostumar em situações, por exemplo, que envolvem crianças, numa situação de violência. Mas eu falo que, para além do cadáver, um local de crime ou uma situação de uma tragédia, como, por exemplo, atender um suicídio, tem uma atmosfera naquele local. Então, lidar com aquela atmosfera de tragédia exige um psicológico, uma saúde mental que tem que estar em dia, né? Porque, de fato, há um preço muito alto em se trabalhar em situações extremas como essa. Claro que o ser humano é muito resiliente a essas situações extremas, ele acaba produzindo, de certa forma, mecanismos de defesa. Tudo isso, eu acho que estômago é quando você tem o primeiro impacto, né? Na minha opinião. O meu primeiro impacto foi o mais difícil. Quem entra decidido, dificilmente essa pessoa vai ter problema com o estômago e, com certeza, o psicológico tem que estar muito bem. Você vai pegar criança, por exemplo, eu tenho filho. Quando eu ingressei na área, o meu tinha 2 anos e meio. Então, quando eu peguei bebê, criança e tudo mais, isso me impactou no começo. Hoje já é uma coisa mais tranquila, mas não confortável. Então, você precisa ter coração e ser racional, não misturar as informações. Pelo menos na minha área, né? Tem pessoas que o preço é mais alto, digamos assim, e tem pessoas que o preço é menos alto. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não quero desestimular ninguém, muito pelo contrário, mas eu quero que as pessoas entendam que, se elas querem seguir essa área, elas têm que ter um objetivo maior que a questão, por exemplo, remuneratória ou uma questão de status. Você tem que estar lá por vocação, porque quando alguém te acordar de madrugada e você está de plantão e está frio e chovendo, para você atender uma situação de tragédia, não tem preço que pague isso, a não ser você falar, eu escolhi fazer isso, é minha vocação atuar nessa área. É algo que te compromete, de certa forma, fisicamente e psicologicamente bastante. Então, mas é um trabalho muito bonito, né? Muito bem reconhecido, muito bem valorizado. Mas a gente tem, de certa forma, também uma alta taxa de desistência. Veja, o profissional ele é submetido a um processo seletivo muito criterioso, tem teste físico, teste psicológico, exame médico, né, uma série de etapas que você precisa cumprir para ser aprovado, né? Dedica, às vezes, meses, anos da vida dele a esse processo seletivo para ganhar um bom salário e acaba não ficando porque ele não se adapta a esse tipo de situação. Então, é uma reflexão que a pessoa ela tem que fazer antes de se dedicar ou querer ingressar nessa área, porque às vezes, sabe qual é a reflexão que a pessoa faz? Eu já vi um morto um dia e não me impactei. Ou eu já vi um local de crime um dia e não me impactei. Beleza, já é uma vantagem. Mas é você imaginar que você vai ver isso várias vezes durante um plantão, durante 30 anos. Então, uma coisa é não se impactar uma vez, outra coisa, né, são situações das mais extremas e das mais diversas possíveis. Então, às vezes você imaginar-se nessas situações e pensar como você reagiria, né, sendo, né, bombardeado com essas situações extremas para eventualmente avaliar se é realmente essa carreira que você quer seguir. Não é você que escolhe qual é a área onde você vai atuar, é a instituição que vai dizer onde ela está precisando de alguém para atuar,
e você é treinado para atuar em todas essas áreas, né? Porque às vezes eu vejo muita gente falando assim, eu queria ser perito, mas só se eu trabalhasse no laboratório, eu não queria trabalhar em local de crime. Não, isso você não tem como escolher. E deve ter muita gente que é influenciada pela parte que é mais mostrada nas séries de TV aí, como o CSI, né, que vocês comentaram, que daí passam a impressão de que é uma rotina bem movimentada, né? Mas tem muito trabalho de escritório também, de ficar horas sentado em frente ao computador, cuidando de papelada, por exemplo. A parte mais burocrática da coisa, sabe? Eu falo que essa é a parte que o CSI não mostra, né? Nós fazemos um trabalho administrativo bem árduo, né? Imagina que a parte de atender o local de crime, a parte de realizar um exame de DNA, um exame toxicológico, aquilo que você vê na maioria das vezes ali no seriado, na televisão, é a parte legal do trabalho, né? Mas é uma parte pequena desse trabalho, né? Só a ponta do iceberg, lá fazendo a comparação, né? Que é onde todo mundo, é aquilo que a pessoa vê. Mas o que está por baixo daquilo é um trabalho extremamente grande, né? Desgastante, né? Que é um trabalho administrativo. A parte de redação e elaboração do laudo toma a grande parte da carga horária do perito. Então, por exemplo, você vai atender um local de crime, uma ocorrência simples, um homicídio simples ou um suicídio, né, por enforcamento, por exemplo, que não existe uma complexidade muito grande de vestígios, você vai fazer um laudo de 10 a 15 páginas e isso vai te tomar 3 a 4 horas. Só que você, em um plantão de 24 horas, não atende uma ocorrência como essa. Você vai atender 3, 4, 5, eventualmente, ocorrências como essa. E a depender da complexidade, por exemplo, um confronto que vai ter 2, 3 óbitos, 4 óbitos, 5, já atendi com 7 óbitos, você vai ter laudos que vão ter mais de 100 páginas. Você pode levar 30, 40 horas para produzir um laudo. Isso horas sentado na frente do computador fazendo a redação desse laudo. Então, de fato, essa é uma parte do trabalho pericial que a maioria das vezes as pessoas desconhecem. No caso do perito judicial, no caso do assistente técnico, aquela parte da análise do campo, ela praticamente não existe, ou ela é muito pequena. Então, o trabalho ele é muito mais intelectual do que braçal, digamos assim, mas aí a Juliana pode falar um pouquinho mais de propriedade. Pouco se fala do que a gente faz nos bastidores. Então, quando a gente se dedica a fazer laudo, o maior tempo que você leva dentro da perícia, né? Sua escrita tem que ser a mais perfeita e simples ao mesmo tempo. Muita coisa técnica a gente tem que colocar e tem que explicar o porquê e o para quê. Então, isso demanda muito tempo. E, Thiago, você que tem bastante experiência atuando como profissional concursado, você pode contar um pouco como está o cenário dos concursos para profissionais que querem atuar com perícia criminal? O concurso sempre foi algo que chamou a atenção de muita gente, né? Então, o que a gente viu com esse efeito CSI é que a carreira de perito, que era um pouco desconhecida, passou a ter uma procura maior. Quando eu ingressei na carreira, era 2008, né? Claro que o salário não era ruim, mas era um salário médio, assim, para as carreiras de nível superior. Só que o que eu vi nesse movimento aí de mais de 15 anos que eu estou na área, é que, como a procura começou a ser maior, isso fez uma pressão, de certa forma, para que a carreira de perícia criminal oficial, né, do Estado começasse a pleitear salários mais competitivos com o nível desses profissionais melhor qualificados. E o que eu vi nesse tempo realmente foi, né, você tendo remuneração cada vez mais atrativa, sem contar, né, é importante frisar isso também, Oscar, que a perícia ela começou a ter um protagonismo muito maior também no caso concreto, na sua utilização, né? Como a perícia trabalha muito com a questão da ciência, da tecnologia, como a ciência evoluiu muito nos últimos anos, o perito ele passou a ter muito mais ferramentas para poder auxiliá-lo na elucidação dos crimes. Então, ele passou a ser mais protagonista nisso.
Imagina, um perito lá na década de 90, nos anos 2000, não tinha à disposição dele um teste de DNA, um equipamento de cromatografia, né? Não tinha esses equipamentos. Então, o poder de resposta que ele podia dar para uma investigação sempre estava limitado às ferramentas que ele podia utilizar. E a partir do momento que nós tivemos mais ferramentas à nossa disposição, nós começamos a ter um protagonismo muito maior na resolução dos crimes e obviamente, é uma responsabilidade muito maior. Hoje o perito tem uma responsabilidade muito grande sobre o processo judicial, ao ponto de determinar se a pessoa vai ser condenada ou absolvida. O concurso é dedicação, né? O concurso é alimentação, o concurso é uma boa noite de sono. A evidência maior que veio, né, da perícia criminal, além de CSI e séries, enfim, vem de casos reais, casos que a gente acompanhou na televisão. Richthofen, Matsunaga, caso Eloá, que a perícia entrou também, caso Nardoni. Então a gente acaba acompanhando isso também na realidade, né? E essa importância que está atrelada a essa evolução tecnológica também fez jus aí a essa valorização salarial, né? Então, hoje é muito fácil a gente encontrar aí concursos em estados que os salários iniciais superam os 20 mil reais, que é o caso aqui do estado do Paraná. O salário inicial aqui no estado do Paraná é 21 mil reais. Eu vejo na área pública, né, na área de concurso, uma característica bastante interessante, que é a estabilidade financeira. A gente vive num país, né, que passa por ciclos econômicos, então a gente vive uma instabilidade, de certa forma, econômica, e quando eu estava indo para o mercado de trabalho, né, pesou isso na balança, né? Eu falei assim, se eu for para a área pública, eu vou ter uma estabilidade. Passar no concurso público exige dedicação, exige disciplina, exige esforço, exige abrir mão de um monte de coisa para poder se dedicar a isso, e não é eventualmente todo mundo que está disposto a passar pelo sacrifício que uma preparação para concurso público exige. Tiago, agora aproveita também para compartilhar o trabalho que você faz como professor de curso preparatório para concurso de perícia criminal, para quem quiser conhecer mais de perto aí. Mas eu vejo na educação um modelo de transformação social, uma oportunidade de mudar de vida. Eu tive a minha vida transformada por eu querer estudar, fazer uma faculdade, depois estudar, prestar concurso e ter uma estabilidade financeira, dar um conforto para mim e para toda a minha família através do estudo. E eu me senti na obrigação de oportunizar a outras pessoas essa luz que eu tive através da educação para que iluminasse o caminho dessas pessoas também. Tem que se dedicar, tem que estudar, né? Não é só o diploma que vai fazer você ter um bom salário ou ter um bom emprego, é o estudo, é a dedicação. Então, nessa linha, depois que eu me formei, dei aula e resolvi parar de dar aula na graduação, eu resolvi investir nessa área de preparação para concurso público, porque eu vi que muitas pessoas queriam ter um cargo público, mas não faziam ideia de como começar a estudar para concurso, né? Eu mesmo lá, quando eu comecei a estudar lá em 2005 para concurso, fiquei muito perdido, né? E aí, obviamente, que os anos de experiência te fazem errar, te fazem acertar, e isso me permitiu chegar hoje, podendo compartilhar com esses alunos que hoje eu leciono, o caminho que eu segui e o que eu acho que deu certo, o que eu acho que deu errado nessa trajetória, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do dia a dia da perícia criminal, na vida real, inclusive, eu compartilho isso através do meu Instagram, @peritomassuda, com 2 S. E quem quiser igualmente, né, saber qual é o caminho das pedras aí, depois de estar graduado, ou pelo menos estar se graduando em uma graduação cujo concurso aceite para prestar o concurso para perito criminal e queira seguir essa área, eu também compartilho dicas ali de quem quer saber como é que é o caminho das pedras do estudo para concurso público. E, gente, para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem deseja trabalhar com perícia criminal? Se você quiser ser perito oficial, você vai ter que fazer outra graduação. Então, ele vai te dar um note para você ser um perito não oficial. Você pode usar essa graduação. Mas se você quiser ser perito oficial, você vai precisar sim fazer outra graduação, aceita no concurso público do Estado.
Bom, quem quer seguir a área de perícia criminal de natureza oficial, né, ou seja, fazer um concurso público, acho que a primeira coisa é estudar um pouquinho aí sobre quais são as carreiras mais aceitas, porque tem alguns cursos que são mais aceitos, outros são menos aceitos, e outros quase não são aceitos, que é o caso do curso que a gente tratou aqui no podcast de hoje, né? É verificar quais são os cursos mais aceitos. Por quê? Porque isso aumenta as suas chances. Se eu pegar um curso que é aceito, e nenhum curso é aceito em todos os estados, só para deixar claro. Mas se eu tenho um curso que é aceito em 25 dos 27 estados, eu tenho muito mais chance do que eu escolher um curso que é aceito só em 10 estados. Porque ou eu vou ter 25 oportunidades de prestar concurso, ou eu vou ter 10. Então, é verificar, óbvio, dentro das suas características, que eu vou pegar lá, engenharia civil, é muito aceito. Pô, mas eu não manjo nada de exatas. Eu sou péssimo em exatas. Não vou querer fazer engenharia civil só porque ele é mais aceito. Se tem um curso lá como, por exemplo, biomedicina e farmácia, que também é muito aceito, e eu tenho mais afinidade pela área biológica, pela área da saúde, eu vou escolher, até porque eu vou ter mais tranquilidade em fazer a graduação. Se dedicar, obviamente, né, no curso, durante a própria graduação. Quando tiver ali para o final da graduação ou terminada a graduação, que aí você vai estar em condições de prestar o concurso, aí é se dedicar na preparação para concurso público, que aí é um outro mundo, né, uma outra história, porque você estudar para a faculdade, estudar para fazer uma prova da faculdade é uma coisa. Estudar para fazer um concurso é outra coisa, né? Vão cair 20 matérias, a prova vai ter 100 questões, você vai fazer uma prova de 5, 6 horas. Então, assim, é a mesma coisa você achar que está se preparando para correr uma corrida de 100 metros e acha que pode correr uma maratona. É totalmente diferente a preparação, mas é possível para todo mundo, desde que você faça uma preparação adequada. Tiago, Juliana, muito obrigado pelo bate-papo. Com certeza, o pessoal agora não vai ter mais dúvida do que é preciso fazer para trabalhar com perícia criminal, quais são os desafios também, né? E que existem diversos tipos de perícia. Foi show demais! Muito obrigado para você que acompanha a conversa e aproveita para compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece que quer saber mais sobre a carreira na perícia criminal. Em breve eu volto com mais episódios novos aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.